Gente, antes de começar, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Minha gente, o que nos sustenta são as nossas convicções. Quem direciona os nossos passos são as nossas convicções. No fundo, até mesmo os nossos sentimentos estão agindo de acordo com uma forma de pensar. Aquilo que você sente tem íntima conexão com aquilo que você pensa. E o Senhor hoje começa com uma palavra positiva para cada um de nós, uma palavra de confiança. Não se perturbe o vosso coração, tende fé em mim, crede em Deus, crede em mim, eu estou convosco até o fim dos dias. A minha maneira de sentir depende de como eu penso. Não é sem motivo que São Paulo dizia que a verdadeira conversão é uma mudança de mentalidade. É quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida e nós começamos a ter uma vida pautada nele. O Espírito Santo começa a conduzir o barquinho da nossa vida. Hoje de manhã eu estava assistindo pela televisão a barca passando e as intenções sendo colocadas. E eu lá da minha casa pedi a Deus: Senhor, que da mesma forma como esta barca está passando entre o povo, recolhendo os desejos e as necessidades de coração, a barca de cada coração também possa navegar no mar do vosso Espírito. Que a barca do seu coração navegue nas ondas do Espírito. Minha gente, nunca estivemos tão necessitados de fé, mas fé encarnada, fé que transforma a nossa maneira de pensar, fé que transforma a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de sentir, de falar e de agir. Nós não estamos sozinhos. Quem conduz o caminho da nossa conversão é o Espírito Santo, é a palavra de hoje. É uma palavra de despedida. Este evangelho, Jesus está com os discípulos e os discípulos fazendo muitas perguntas para ele. Ele promete que eles não estarão sozinhos. Alguém vem e diz: Senhor, como é que nós não estaremos sozinhos depois que você for embora? Ele diz: o Espírito Santo vai conduzir vocês. É a vida no Espírito que faz a vida ser cristã. Sem vida no Espírito Santo, não existe vida cristã. Você pode até ter a repetição de preceitos, mas se não tiver espiritualidade, a repetição de preceitos não converte a nossa vida. É a vida no Espírito que vai nos ensinar como nós devemos ser, o que nós devemos falar ao mundo de hoje, como nós devemos nos comportar no mundo de hoje. É a vida no Espírito Santo que vai nos dar o entendimento da nossa própria história. Ontem eu falava sobre isso. Quando nós falamos de conversão, nós estamos falando de diversas formas de conversão, porque cada um de nós aqui tem uma história. A sua conversão, ela vai passar necessariamente pela história que você viveu. Que quando você era criança, você recebeu lá os seus traumas. Você teve lá as suas dificuldades com a sua família. Você teve lá as suas dificuldades com seus amigos, na escola em que você vivia, que você estudava. É o que nós chamamos de traumas. Muitas vezes, o pecado de hoje é a voz de um trauma que não foi curado dentro de nós. Você sabe que para ser cristão precisa ser solidária, precisa ser solidário.
E às vezes você sente que você não tem forças para a solidariedade. Por quê? Porque lá na sua história, lá na sua infância, alguém de repente negou a você o que era fundamental. Faltou demais, foi pobreza demais. Tudo que você precisava você não tinha. Então quando você começou a ter, qual foi o seu movimento? Reter e não dividir nada com ninguém. Então o Espírito Santo, ele precisa agir na minha vida de acordo com o meu trauma. Se eu tenho dificuldade com a solidariedade, que é uma virtude elementar na vida cristã, eu preciso escancarar as vísceras do meu entendimento, eu preciso escancarar as vísceras do meu inconsciente para descobrir que hoje eu não preciso mais reter, porque antes eu não tinha, mas agora eu tenho. E a melhor forma de ter é dividir com quem não tem. Curo lá no meu passado. A minha conversão, ela precisa ser particular. Claro que todos nós temos elementos universais que nos incluem. Todos nós aqui precisamos ser curados das mesmas coisas, mas em alguns aspectos da nossa personalidade, a nossa conversão é particular. E o Espírito Santo nos conduz nesse processo. A palavra de hoje, minha gente, é justamente para dizer que nós não estamos sozinhos. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Eu sei que nós enfrentamos muitas dificuldades, eu sei que nós enfrentamos muitas tribulações, mas o Senhor está nos prometendo que estará conosco durante todo o processo. Por isso, acalme esse coração. Viva o movimento do Espírito Santo. Permita que Ele leve você aos lugares que Ele preparou para você. Um dos discípulos pergunta: Senhor, como é que nós vamos saber se nós estamos andando no caminho certo? Em outras palavras, como é que eu vou saber se eu estou vivendo um verdadeiro processo de conversão? Porque também eu posso estar me convertendo numa outra coisa, depende de quem eu escuto. É um perigo. Nós, líderes religiosos, que ensinamos o povo, que temos autoridade, esse povo nos escuta. Você presta atenção no que nós dizemos. Você presta atenção no conselho que eu dou. Você presta atenção no post que eu fiz. Eu sempre digo, Padre Wagner, que nós temos que ter um esforço dobrado para que eu cure em mim o que não é cristão, para que eu não pregue a partir da neurose que em mim não é cristã, porque senão eu posso induzir você a um falso processo de conversão. Eu posso te instigar ao ódio, porque eu odeio também. Se eu não for um homem curado, se eu não for um homem pronto para amar, se eu estiver sempre com o ódio à flor da pele, a minha pregação vai instigar o ódio em você. E vou falar que isso é em nome de Deus. E vou dizer que é Jesus que está me inspirando isso. Não, é o Satanás que nos inspira ódio. Pode ser o líder religioso mais importante do mundo. Se ele estiver contradizendo o que Jesus ensinou, torça o nariz e não escute o que ele está dizendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a minha verdade. Eu preciso saber o menino machucado que eu sou, para que eu não pregue a partir das minhas feridas. Eu preciso viver diariamente um processo de conversão que me leve a viver o que Jesus está dizendo neste evangelho de hoje. Ele está dizendo aos discípulos: permaneçam em mim, não se distanciem de mim, prestem atenção no que eu realmente disse, não no que os outros estão dizendo que eu disse.